Bem-vindo ao Seguros Pode, só não pode ficar sem. O programa que descomplica o mundo de seguros para você, com Rebeca Gabriele e Claudemir Mack. Olá, ouvintes do Seguros Pode, sejam bem-vindos a mais um programa. Hoje vamos dar um passo a mais na nossa conversa sobre seguro viagem. Se você nos ouviu no episódio anterior, sabe que ele é muito mais do que um papel. E agora, vamos entender como uma das maiores seguradoras do país protegem sua viagem do planejamento ao retorno. Eu sou o Claudemir Mack, sou corretor de seguros e advogado especialista em seguros. E hoje, para a nossa missão, trouxemos dois especialistas da Bradesco Vida e Previdência para nos guiar nessa linda jornada que é falar sobre viagem, né? Porque a gente tem que carregar na nossa mala também o seguro viagem. A ideia é mostrar para o consumidor final seguro viagem da Bradesco, Vida e Previdência e o grande aliado seja no Brasil, na sua viagem no Brasil ou para o exterior. Isso mesmo, Claudemir. Então, para começar, você que está vendo a gente já teve um spoiler de quem é, mas eu vou apresentar. A gente tem a honra de receber uma dupla que soma mais de 45 anos de experiência e um profundo conhecimento do mercado. Com a gente hoje estão Bruno de Carvalho Perassoli, superintendente comercial da Bradesco Vida e Previdência, e Alex Lopes de Queiroz, superintendente sênior de negócios na Bradesco Vida e Previdência. Sejam muito bem-vindos, Bruno, Alex. Muito obrigado, Rebeca. Obrigado, Claudemir. É uma honra poder falar para esse público de vocês e uma honra também poder representar essa marca tão importante que é a Bradesco Vida e Previdência. Tá? Espero que a gente tenha uma boa conversa, que a gente possa contribuir bastante para a audiência, elucidando aí, desmistificando e trazendo aí, né, mais luz ao produto seguro viagem, que hoje em dia não tem como viajar sem ter uma cobertura de seguro viagem. Exato. Perfeito. Rebeca, Claudemir, muito obrigado. Bom dia, né, a todos os ouvintes aqui com nós. Muito bom dividir essa manhã com vocês para a gente tratar um tema muito importante, né, que é o seguro viagem. Eu acho que vai ser uma conversa muito produtiva nesta manhã. Tá certo. Então, Claudemir, vamos começar. Vamos lá, Bruno. Eu tenho aqui já umas considerações para você. E para começar com a sua formação, né, como você tem uma formação em administração e seu MBA em gestão e com uma trajetória de mais de 18 anos dentro do Grupo Bradesco, né, você tem uma visão estratégica e de longo prazo sobre o mercado. Como a Bradesco enxerga o mercado de seguro viagem? E qual a importância desse produto no portfólio de vocês? Queremos entender essa visão de negócio por trás dessa grande marca que é a Bradesco Vida e Previdência. Perfeito, Claudemir. A Bradesco, eu tenho percebido que nesses últimos anos a gente pode separar da seguinte forma: antes pandemia e pós-pandemia, né? São cenários aí que colocou luz aí na importância da aquisição do seguro viagem, né? E a Bradesco Vida e Previdência, ela nesses últimos anos, ela vem dispondo de novidades, ela trouxe aí melhorias no produto de seguro viagem, onde hoje a gente tem coberturas e assistências que atende o público de A a Z. Tá? A gente tem produtos de viagens nacionais e internacional também. Desta forma, a Bradesco Vida e Previdência ela traz uma proteção, uma tranquilidade no planejamento da viagem do nosso viajante. Perfeito, Bruno. Tá Perfeito. certo. A gente trouxe aqui um dado, até que a gente foi dar uma pesquisada, é que o seguro viagem para a Bradesco, ela é a maior seguradora de produtos de vida do Brasil, protegendo mais de 10,7 milhões de pessoas e tendo devolvido para a sociedade mais de 2 bilhões em indenizações em 2023. Alex, agora partindo um pouco para você, a gente sabe que a sua história é um exemplo de crescimento no setor. A gente descobriu que você começou como auxiliar administrativo e hoje é superintendente sênior ou executivo, como você informou a gente, e com 27 anos de experiência, atuando em diversos estados do Brasil e apoiando mais de 600 corretores. Sua visão é mais do campo de batalha, assim vamos se dizer. E como que você vê a mudança na percepção do brasileiro sobre o seguro viagem? E a gente sente que
está deixando de ser um item secundário. A Uhum. gente vê hoje as pessoas muito mais, assim, numa procura muito mais crescente sobre o seguro viagem, certo? Correto, correto. Nós estamos, eu atuo com o Bruno já tem 2 anos e 9 meses, né, nessa nova configuração da Bradesco Vida e Previdência, né, houve essa verticalização das empresas do grupo Bradesco Seguros, então hoje o nosso time passa a ser um time especialista em vida e previdência. Então a gente tem feito muito trabalho aí a várias mãos, né, também para que o corretor de seguros não deixe de oferecer o seguro para o seu cliente quando sabe que o seu cliente vai viajar. Sim, A gente tem percebido muito, como você bem disse, Rebeca, que a população, sim, ela já despertou para o tema, né? Algumas coisas que têm acontecido, algumas notícias que vêm à tona, poxa, uma pessoa vai viajar, né? Vou dar o meu exemplo que aconteceu recentemente. Eu até então não tinha feito nenhuma viagem internacional. Tenho 47 anos de idade e eu fui pela companhia fazer uma viagem internacional. Você imagina se na minha primeira viagem, né, acontecesse um imprevisto e eu não tivesse o seguro sim. viagem. Então, o seguro viagem, ele não é só importante para perda e extravio de bagagem, que a grande maioria da população pensa somente nisso, né? Acho que talvez perder e extraviar uma bagagem talvez seja o menor dos problemas, né? Eu acho Exato. que a gente tem que se preocupar muito com a nossa vida, né? Com o nosso bem-estar durante a viagem. Então, você ter lá uma cobertura de doenças médicas e hospitalares, né, caso você tenha uma dor de dente, né? Então, você tem que lembrar que, assim, aqui no Brasil, se você vai numa consulta médica, você vai pagar em reais, lá você vai pagar em dólar, né? E você tem que ter uma precaução para que isso, né, caso isso aconteça. E muito dos nossos clientes, muitos dos nossos corretores, que são as pessoas que fazem a oferta, né, do seguro viagem para os seus clientes, eles já entenderam que, poxa, a Bradesco Vida e Previdência é uma empresa completa, né, que a gente tem produtos, como o Bruno bem disse aí, para atender toda a camada da população e não só em viagens internacionais, né? A gente fala também, Claudemir, das viagens nacionais, que somos uma das poucas seguradoras que tem aí a cobertura para o meio de locomoção terrestre também, desde que acima de 100 quilômetros, né, de distância e que tem uma pernoite, né? Então, poxa, aquela pessoa que é um motociclista, que gosta de passear de moto, poxa, nunca pensei, né, que eu deveria contratar um seguro viagem. Você deve contratar um seguro viagem que é importante para você e para sua família também, né? Porque você está indo, a sua família fica. E caso aconteça alguma coisa, como é que fica? Você tem lá o traslado, caso necessário, você tem que ter o regresso antecipado, se for uma viagem internacional, tudo isso é coberto no seguro viagem, né? Então, acho que isso traz muito mais importância e relevância para um produto que ele é essencial para a população brasileira quando se trata do viajante, tá bom? Tá certo. Sim, pensou em viajar, tem que pôr na bagagem também o seguro viagem, não tem jeito, tem que preparar. Tem que reservar um espaço na mala para a apólice do Tem, seguro viagem, tem, Claudemir. tem, Tem sim. tem sem dúvida nenhuma. E levando isso que você falou em consideração, né, dessas viagens até mais curtas, né, quando a gente fala uma viagem, como você comentou, a partir de 100 quilômetros, é uma viagem curta, né, então você consegue contratar o seguro viagem, porque às vezes você tem o plano de saúde, né, sua assistência médica, e às vezes ela é regional. Aí você saiu desse espectro, você saiu dessa região, você vai ter um problema de atendimento. Então, Perfeito. mesmo nas viagens nacionais, é importante que a gente trabalhar esse assunto. Claudemir, só me permita um gancho, né? Você Aham. foi feliz aí. E a gente sabe que muitas das empresas que fazem a oferta do seguro-saúde, elas estão transformando seus produtos. Claro que tem os produtos que atendem território nacional, mas muitas delas, até por uma questão de vantagem financeira para o segurado final, acabam regionalizando, né? Sim, E essa regionalização pode acontecer muito isso mesmo. Poxa, vou viajar para o Nordeste, que é acho que um destino que leva milhares e milhares de pessoas para conhecer, para desfrutar de férias lá. Se você vai para o Nordeste e seu plano ele é regional, só te atende aqui em São Paulo, só te atende no Rio de Janeiro, e você precisa de uma cobertura lá no Nordeste, e você tem o seguro viagem, esse seguro viagem, né? A depender do que você contratou, obviamente, que você tem que fazer
a contratação da forma correta, por isso que é importante o corretor de seguros estar ao seu lado para te orientar a melhor forma de você contratar o seguro viagem e você ter ali, né, um atendimento, né? Caso você tenha uma situação de saúde, você poder usar a sua pólice de seguro viagem para ser atendido onde você teoricamente não tem a cobertura para o seu plano de saúde. Não, E, perfeito. Claudemir, olha que importante também. Vocês trouxeram um tema muito bacana e para o nosso ouvinte que está nos escutando, qual o custo disso, né? A pessoa às vezes fala, poxa, plano de saúde, fala, poxa, uma fatura lá em cima, mas quando você, de acordo com a sua idade e o destino que você vá no âmbito nacional, o custo do seguro viagem acaba sendo um custo muito pequeno para um benefício muito grande. Então, acho que vale aí o apontamento, tá? Sim, Sim. a dica é fundamental, né? Então, o cliente que for fazer uma viagem, né, o consumidor que está fazendo uma viagem, que está nos ouvindo aí, pensa nisso. Não deixa de contratar um seguro viagem, não. Bruno, aproveitando aqui, vamos no outro ponto que interessa muito ao viajante. O que um seguro viagem da Bradesco e Previdência oferece? Quais são as coberturas, né? Como a gente tem DMHO, nós temos traslados, que garantem que o cliente não fique na mão em uma emergência. E qual o diferencial que vocês têm em relação à concorrência? Você não precisa falar aqui quem são os seus concorrentes, Sim. mas fala quais os diferenciais que a Bradesco traz para o cliente, né? O que é bem interessante no seguro viagem da Bradesco Vida e Previdência? Perfeito, Claudemir. Excelente pergunta. E assim, quando a gente fala de seguro viagem, né, a gente fala de sonho, né? Poxa, o viajante ele planeja a sua viagem com a sua família, sozinho, enfim, tem um custo financeiro ali envolvido muito grande. E aí, quando você traz isso, é essencial você ter uma proteção. E o seguro viagem vem para realmente cobrir essa preocupação. E a Bradesco Vida e Previdência, hoje, ela desprende de mais de 19 assistências, mais de 12 coberturas, totalizando aí mais de 30 amparos ali protecionais para o seu viajante, né? Dentre eles, tem pontos extremamente positivos, desde as despesas médicas hospitalares, assistência PET. Hoje, quem não é mãe ou pai de pet, né? Verdade. Dos nossos produtos, a gente tem seis planos, né? E cobre até 15 diárias de R$ 100 por dia. Então, por si só, se o viajante Isso para o pet, né, para o Bruno? pet, exatamente. Obrigado, Alex. Por si só, quando você olha ali o custo da proteção, né, do seguro viagem e o cashback que traz essas assistências, poxa, é muito atrativo a proteção do seguro viagem, tá? Então, a Bradesco Previdência, de fato, ela vai atender o viajante na sua plenitude, viajante de A a Z, em todos os seus destinos. Perfeito. Me Isso. permita só Ah, desculpa, você perguntou os diferenciais também. Eu vou trazer um Sim. outro tema que para nós é fruto de muitos bons feedbacks, tanto Tá. dos corretores que fazem oferta, mas para o segurado também, porque hoje a Bradesco Vida e Previdência ela oferece o seguro viagem para um cidadão de até 99 anos de idade. Caramba. Então a gente tem aí, a gente sabe que tem muitas pessoas que chegam, né, na melhor idade, como é assim sim. dito, né, que gostam de viajar, querem aproveitar a vida, né? E algumas seguradoras, eles não conseguem ter esse atendimento. Então, a gente consegue chegar até 99 anos de idade também. Uma outra coisa que a gente destacou também, né, Bruno, é sobre a questão do esporte radical, né? Então, a gente tem aí aproximadamente 180 coberturas aí para o viajante que gosta de fazer esporte radical, seja aéreo, seja terrestre, seja aquático, né? Então, desde que ele faça a informação, que ele coloque a informação na apólice que ele está indo para uma viagem, ele não é um competidor, tá certo? Ele Uhum. está indo viajar e vai passear de esqui, por exemplo, né? Então, se ele colocou a cobertura, ele vai ter se ele colocou essa informação, ele vai ter direito a essa cobertura. Isso é um grande diferencial aí também, enquanto seguradora para o consumidor do produto. Sim. Ademir, e até vale destacar também, quanto diferencial, a jornada do corretor para fazer essa contratação, né? A exemplo do esporte radical,
você vai clicar se ele vai fazer o esporte radical ou não. E dentro dessa informação, todas as modalidades ali cobertas na proteção está ok. Outro ponto também muito importante é a questão, o Alex até mencionou, da motocicleta, mas também tem a bicicleta, tá? Em viagens acima de 100 quilômetros. Hoje o uso da bicicleta também em alguns grupos está sendo muito utilizado e Sim. temos a proteção da Bradesco Vida e Previdência para essa frente também. Boa, boa, Sim, e é algo perfeito. muito legal, porque hoje em dia as pessoas procuram o seguro não só como algo focalizado em uma coisa. Elas procuram também muito mais a vantagem de ter aquele seguro, o que além isso vai trazer para mim. Uhum. Então é muito importante você ver uma seguradora desse tamanho, assim como o tamanho não só da seguradora, o pensamento no cliente também é muito grande, Uhum. porque não é só, ai, mais um produto. Não, é um produto personalizado, inclusive que você vai ter N razões para contratar, porque é uma seguradora boa, uma seguradora que traz confiança, um atendimento excelente. Então, é isso que faz as pessoas buscarem hoje os produtos das seguradoras, não só mais um produto, mas sim a segurança que aquela seguradora passa. Então, Alex, só dando mais uma continuação aqui, com sua experiência prática, pode nos dar exemplo de situações que o seguro viagem da Bradesco resolve no dia a dia? Além da saúde, o que mais ele cobre além das coisas que comentamos? E, por exemplo, falo de bagagem, cancelamento e outras situações que geram muita dor de cabeça, mas além disso, qual ponto você acha importante destacar? Bruno, me corrija se eu estiver errado aqui, tá? Mas acho que um ponto importante é a assistência jurídica que o produto também Legal. traz para o segurado, né? Porque cada país tem uma legislação, né? Então, assim, pode ser que você tenha uma situação em determinado país que você não está preparado para resolver, você precisa de um apoio jurídico. Então, esse tipo de assistência jurídica, né? O produto Seguro Viagem, ele traz aí para o nosso cliente, né? E assim, não deixando também de fazer um elogio, né, uma crítica, crítica não, um feedback positivo que a gente também tem ouvido dos nossos clientes e dos nossos parceiros corretores que fazem a distribuição, é que a empresa que faz, que presta o serviço, que é a Europe, que é uma empresa do grupo o Bradesco tem ações da Europe Assistem, ela é bastante elogiada, né? E isso é um grande diferencial. Quando o segurado precisa, ele tem lá o corretor de seguros, caso ele queira falar com o seu corretor. Caso ele não queira, ele tem lá uma central para fazer o acionamento, né? Então ele sabe que quando precisa, ele vai ter com quem falar. Eu acho que isso hoje em dia, a gente estava falando um pouco hoje cedo numa reunião na companhia, é que a gente tem que estar preparado para atender o segurado, né? Seja aí contato físico, seja o contato por uma inteligência artificial, por exemplo, por uma URA. Então a gente tem esse diferencial, sabe? Então, é um pouco disso, né, Bruno? Se quiser complementar com alguma coisa. Eu vou aproveitar um gancho aqui, eu vou falar, o pessoal às vezes não pensa, né, ou pensa, né, que eu vou precisar de uma assistência jurídica, né? Aí eu vou trazer uns insights aqui, aí vocês podem completar. Que nem assistência jurídica. Pense você que você foi viajar para a Europa ou para outro país, né? E você teve locado um veículo e sofreu um acidente com aquele veículo. Quem que vai te dar suporte se você não sabe qual a regulamentação, como funciona Perfeito. lá? Então você vai ter uma assistência jurídica dando esse suporte para você, que é fundamental, porque já aconteceu comigo, tá? Eu estou falando isso porque eu já estive nos Estados Unidos, já bati o carro lá e fiquei perdidão. O que que eu faço, né? Então é assim, a assistência 24 horas vai dar esse suporte para você, né? Então, às vezes, e não é só uma simples batida, às vezes pode ocorrer alguma coisa até mais grave, né? Então, assistência jurídica é isso. Uma perda de passaporte, Uhum. né, que pode acontecer também, uma perda, um extravio, ou até mesmo furto e roubo de Que documentos, infelizmente é comum e é isso, né? comum acontecer, e você vai precisar de um suporte. Quem que vai te dar o suporte? É a assistência 24 horas aí, nesse serviço jurídico ou outros serviços também. Perfeito, Claudemir. Eu acho que o Alex trouxe um ponto de extrema importância e quando você
mostra esse benefício para o nosso segurado, e a facilidade que é para você ter a orientação, isso coloca a luz ali na importância do seguro viagem, tá? E a nossa central de atendimento, ela é 24 horas por dia, 7 dias por semana. O segurado, o viajante, vai entrar em contato conosco e vai ser, de fato, orientado em todo o evento, tá? Seja ele numa assistência jurídica, seja ele numa orientação médica. Então, o viajante ele vai ser assistido na sua plenitude, contratando o seguro viagem da Bradesco Vida e Previdência. Só um ponto também que a gente às vezes não fala, mas é importante, né? Quantas pessoas já foram viajar e tiveram que voltar de forma antecipada por algum problema que aconteceu? A gente se programa para ir, tá tudo certo, mas a gente tem a nossa vida aqui. E acontece alguma coisa aqui no Brasil que a pessoa, poxa, tem que interromper a viagem e voltar. Né? E o seguro viagem, ele tem, né, essa vantagem de um retorno antecipado caso necessite também, tá? Tem que se preparar para tudo, né? São vários vai que Hum, podem acontecer, né, É no uma cenário. viagem, né? Estamos falando sobre Exatamente. futuro. Hoje você sabe que tá tudo certo. Amanhã você não tem certeza, É, qualquer coisa pode acontecer. exatamente. Se as coisas acontecem no trajeto de casa para o trabalho e vice-versa, você Exato. imagina, né? No momento que a gente está viajando lá. E fora da nossa normalidade, É né? isso. Você ter um acidente aqui no Brasil, aconteceu alguma coisa aqui no Brasil, você está na mesma língua, né? Você está falando, Exatamente. mas Tem você essa questão também, né? tá fora, e você sabendo que no suporte da assistência 24 horas também eles vão falar a sua língua, né? Exatamente. Você vai ter esse suporte na língua original, né? Então, Exatamente. porque às vezes nem todo mundo que vai viajar Tem o tem o domínio domínio da da língua. língua, exatamente. Então, o suporte da assistência 24 horas ele é formidável. Não Perfeito. pode faltar na bagagem. É isso. Eu insisto por isso, porque não pode faltar na bagagem. Não importa para onde você vá, você tem que fazer o seguro viagem. Correto. Exato. O Bruno, aproveitando que nossos ouvintes já estão planejando a próxima viagem, olha só, a gente está conversando aqui, tenho certeza que o pessoal Já já estamos prevendo, já está prevendo estamos alguma prevendo. coisa. Já tem uma relação de confiança com a marca Bradesco. Qual a sua mensagem sobre a importância de escolher o seguro viagem da Bradesco Vida e Previdência? O que o cliente pode esperar em termos de serviço e tranquilidade, se você puder acrescentar? Nós falamos muitos benefícios, tal, mas sempre tem alguma coisa a mais que vocês têm guardado lá que vocês podem nos auxiliar aqui e levar isso para o ouvinte para fazer a escolha da Bradesco Vida e Previdência. Perfeito, Claudemir. Eu acho que nessa manhã aqui a gente trouxe bastante informação que, por vezes, os nossos ouvintes não tinham conhecimento ou conhecia pouco, tá? Então, a Bradesco Vida e Previdência, eu acho que ela traz por si só uma pujança na marca, né? Na confiança do nome Bradesco Vida e Previdência. Eu acho que ela traz um leque muito grande de coberturas essas que mencionei no início. Quando a gente programa uma viagem, a gente traz junto o sonho, a expectativa dos nossos familiares, Familiares. traz ali a expectativa do que a gente vai encontrar lá na frente. E só de pensar em se deparar em algo que possa impactar ou obstruir essa realização desse sonho é ruim. Então, o seguro viagem realmente vem para que o viajante, o segurado, tenha ali a sua viagem tranquila. Eu acho que a palavra é tranquilidade na sua viagem, contratando o seguro da Bradesco Vida e Previdência, tá? Seguro esse que, mais uma vez, quando a gente pensa em custo, eu acho que vale sim o nosso parceiro comercial, o nosso corretor, colocar a luz ali de quanto isso vai custar para o nosso segurado e vai perceber que é um valor muito acessível para a tranquilidade que o produto vai trazer para ele. Vladimir, só me permita um Claro. complemento também. Você perguntou sobre a marca, né? Sobre o produto. Nós somos uma empresa de mais de 4 décadas no mercado, né? Acho que falar não é porque eu defendo a marca, não, mas assim, é uma empresa que tem um renome, né? Uma empresa que já construiu uma história, tem um legado, e a gente tem aí, então, né, muitos corretores, muitos clientes que confiaram na Bradesco Vida e Previdência,
não só para o seguro viagem, né, mas para o seu plano de previdência, para o seu seguro de vida. E além disso, são 2 anos consecutivos, tá, que a Bradesco Vida e Previdência, o seguro da Bradesco Vida e Previdência, seguro viagem, foi eleito pela Proteste, né, pela escolha certa da Proteste, que é uma associação que avalia os critérios técnicos do produto, foi eleito como o melhor produto pelo 2º ano consecutivo. Então, a gente quer comprar de quem a gente sabe que, se precisar, vai ter a entrega do que foi prometido. Então, nós somos aí, pelo 2º ano consecutivo, uma empresa que foi reconhecida pelo produto seguro viagem também. Tá? Então, nossa escolha, então, com a Bradesco Vida e Foi Previdência foi muito certíssima. assertiva, Diz que né? nada na vida é por acaso, Claudemir, né, É. Rebeca? Aí apareceu de uma forma assim complementar. Sim. A gente vê que hoje em dia a preocupação do cliente é o ponto principal de todas as empresas. Então, Alex, eu queria que você falasse um pouco, com tantos anos, né, de experiência no ramo, você e o Bruno, eh, qual é o principal diferencial que você vê no suporte ao cliente da Bradesco Vida e Previdência? Porque hoje em dia a gente vê aí com a chegada da IA, toda essa automatização dos serviços, qual é o principal destaque que a Bradesco ainda tem com o suporte do cliente? Perfeito. É o corretor de seguros para poder atender o cliente, para poder fazer a melhor oferta, porque o cliente, muita gente ainda quer o atendimento, o contato físico, o olhar no olho, e a gente tem o nosso corretor como principal distribuidor desse produto, né, para levar uma oferta que faça sentido para o cliente, porque às vezes o segurado ele não sabe, né? Poxa, eu estou contratando a viagem. Qual é o valor que eu tenho que ter de cobertura mínima? Porque tem países que você não entra se você não tiver uma pólice de seguro viagem. E quem pode te dar essa orientação? O corretor de seguros. Então a gente tem esse diferencial, tá? Como um destaque que eu coloco aqui. E como eu disse anteriormente também, né? Pelo fato da gente ter, né, uma empresa que presta uma boa assistência, porque é só na hora que você tem um sinistro, né? Um ocorrido, tá certo? É que você vai saber se o produto é bom, sim ou Exato. não. Né? E assim, e você segurado de poder saber que aconteceu algum problema, um contratempo. Com quem eu contratei? Foi com o corretor Claudemir. Claudemir, estou com um contratempo aqui, estou aqui nos Estados Unidos, estou aqui em Orlando, minha filha passou mal, está com intoxicação alimentar. O que eu faço agora? Ela está indo para o hospital. Se o Claudemir tiver alguma dificuldade com a nossa central, porque a gente tem o atendimento via central, via portal do corretor, mas se o Claudemir tiver alguma dificuldade, ele sabe que tem o Bruno, que tem o Alex, que tem uma equipe aí de mais de 80 profissionais na linha comercial para poder dar esse suporte. Eu acho que isso é um grande diferencial, tá? Enquanto o Bradesco Vida e Previdência aí para o nosso cliente, para o nosso consumidor final. Essa retaguarda é fundamental, né? Esse atendimento humanizado, esse cuidado com o cliente, esse cuidado do corretor com o cliente, esse cuidado da Bradesco com o corretor e Perfeito. com o cliente também, sem dúvida nenhuma, porque o atendimento também na operação lá, na assistência 24 horas, obviamente é um atendimento humanizado, porque cada caso é um caso e Perfeito. cada caso vai escorrer de uma forma. Uhum. Então, é fantástico mesmo. Parabéns para a Bradesco Vida e Previdência. Obrigado. Sim, é muito importante ter essa excelência na assistência, porque às vezes o corretor pode não responder no momento ou estar com algum problema também que não consegue entrar em contato, o próprio segurado pode ir até essa assistência e pedir um auxílio. Então, essa é a importância de não só o corretor de seguros ser um bom corretor, Uhum. mas a assistência da seguradora também ser uma boa assistência. E Uhum. é o que a gente vê que hoje em dia cada vez mais cresce. Se você não tiver uma assistência boa, como vai ser seu atendimento ao Uhum. cliente? E, querendo ou não, a gente vive de cliente. Claro. Se não tiver cliente satisfeito, Não tem acaba. empresa, né? Exato. E assim, Rebeca, o que a gente vê nos dias de hoje, invariavelmente que ganha destaque nas mídias, são justamente pessoas que foram para fora do país, normalmente para Exato. fora do país, que aconteceu alguma coisa, e daí tem gente aqui fazendo uma vaquinha online para poder fazer que a pessoa possa retornar Exato. Uhum. de uma viagem, ou até mesmo um traslado de corpo, que invariavelmente acontece,
E se tem uma assistência, que tem o seguro viagem, tem uma assistência como essa que nós estamos conversando aqui, facilita toda a vida de todo mundo, né? Então, por isso tem que carregar na bagagem o seguro viagem. E Claudemir, até aproveitando esse gancho, mas o custo que é esses eventos, né, quando de fato acontece. Se o segurado não possui uma proteção, ele vai se deparar com um custo astronômico. Se ele possui a proteção, ele vai ficar tranquilo Sim, e sabendo que a assistência do seguro contratado vai prestar todo o atendimento para ele ali quando necessário. perfeito, perfeito, perfeito. E o intuito desses programas que a gente traz e das seguradoras que a gente traz é exatamente isso, é mostrar que por trás de todo um trabalho, de tudo que acontece, tem não somente uma empresa, tem pessoas que se preocupam com pessoas. Então, a oportunidade de mostrar que para a empresa, para a seguradora, para a operadora, as pessoas não são só mais um número, é muito importante, porque a gente vê que cada vez mais as empresas estão se preocupando com o feedback do cliente. Uhum, Hoje em dia a gente tem as redes sociais, tudo muito em alta. uhum, E as pessoas só lembram quando acontece algo de ruim para falar da seguradora. Mas por que então não falar quando acontece algo bom? Quando uhum. você tem uma assistência, quando você tem um auxílio? Então a gente está aqui para mostrar que não tem só problema, a gente tem muitas soluções. E um dos causadores que ajudam nisso é o corretor de seguros. Se você acabar contratando com qualquer pessoa, você às vezes não vai saber o que cobre, o que não cobre, o que poderia ter sido feito a mais. Uhum. Então, o corretor também auxilia nisso, de você saber o todo e saber a melhor seguradora que se adequa àquilo que você precisa, as coberturas, tudo. Então, a gente vê uma ponte de dois lados, seguradora e corretor em conjunto para auxiliar aquele cliente, independente de qual das pontas ele vai precisar mais. Uhum. E só pegando um gancho, Rebeca, na sua fala, a Bradesco Vida e Previdência, ela facilitou ainda mais, né, a jornada para o corretor de seguros na oferta para o seu cliente, né? Então, no portal que o corretor vai fazer a cotação do seu seguro viagem, sabe, Claudemir? Ele consegue escolher um dos 6 planos que a gente tem lá, né? Então, ele consegue saber todas as coberturas, né? Caso ele tenha dificuldade, né? Poxa, eu tô em dúvida. Nós temos aí os nossos gerentes comerciais que dão todo o suporte para o corretor de seguros, né? Temos o superintendente e temos toda uma estrutura preparada para atender. Então, corretor de seguros, seja ele com origem do automóvel, com origem de benefício, né, ele pode e deve fazer a oferta do seguro viagem para o seu cliente, porque é simples de contratar. É muito simples. E como o Bruno bem disse, né, você não vai economizar um valor pequeno para, né, para não ter uma cobertura naquele momento que é o momento que você tanto esperou, né? A gente espera são 2 vezes no ano, a maioria das pessoas 2 vezes no ano se programam para viajar, né? E poxa, eu vou economizar, né? Uma coisa que é de suma importância, tá? É importante a gente ter o seguro viagem. O Bruno bem disse aqui, eu vou trazer, né, de novo esse dado, porque eu tenho uma cachorrinha. E toda vez que eu vou viajar, eu tenho que deixar a cachorrinha num hotelzinho, tá certo? E se você fizer a conta aqui, ó, eu fiz uma colinha aqui, Bruno, me corrija se eu estiver errado. Nós temos aí, a depender do plano, né, até 15 diárias, limitado a R$ 100, nós estamos falando de R$ 1.500, tá certo? Se você converter isso daí para o preço do seguro viagem, talvez somente isso Já paga. já pagou o seguro viagem, né? Então, é uma assistência que a gente tem que olhar, né, o todo do produto, né, entender. E aí, mais uma vez, eu falo para o meu parceiro corretor, não deixe de oferecer, não deixe de mostrar para o seu cliente todas as vantagens do seguro viagem da Bradesco Vida e Previdência. Perfeito, perfeito. Infelizmente, a gente já está chegando aqui. Foi um papo muito bom, mas a gente está chegando no fim desse programa. Eu
tenho certeza que todo mundo que escutou, assistiu a gente aqui, viu o quão importante é, apesar de culturalmente não termos isso de contratar o seguro viagem, a gente vê que cada vez mais as pessoas estão falando sobre e cada vez mais está sendo visto como algo de suma importância no dia a dia, em viagens esporádicas ou viagens que pessoas que vivem viajando. Então a gente vê a importância disso. E a gente queria trazer agora as considerações finais sua, Alex, e depois do Bruno também. Perfeito. Pegando um gancho nessa sua fala, Rebeca, a gente vê, de fato, uma conscientização maior da população sobre o seguro de um modo geral, né? Eu falo para a minha área, que é o seguro de vida, que o seguro viagem está embarcado no seguro de vida, tá bom? Mas a gente tem visto aí que pós-pandemia, né, a gente vê que a população tem se preocupado muito mais, né, com a sua vida, né, com a vida dos seus familiares. E assim como o seguro de vida, que nós temos seguros tradicionais, né, que antigamente a gente falava de seguro de vida somente para cobertura de morte, né, Claudemir? Mas a gente tem várias coberturas que são utilizadas em vida. E o seguro viagem, né, é um dos produtos que a gente tem que ele é para ser utilizado em vida, né? Não é só no traslado do corpo, né? Mas como a gente bem disse, né? Então tem várias outras situações que podem acontecer durante uma viagem para que o cliente, o consumidor do produto, ele possa contratar o produto e ter uma confiança na marca, né, confiança no que ele está contratando. Então, a gente vê que tem um universo ainda enorme para ser explorado, né, enquanto seguradora, né, a gente vê que muita gente viaja, ainda já tem bastante gente olhando para o seguro viagem, sim, mas ainda tem um mar de oportunidade, né, enquanto companhia para fazer oferta para muita gente que talvez não tenha despertado. Eu tenho certeza que a partir de hoje, quem está nos ouvindo aqui vai passar a olhar com outros olhos para o produto, tá bom? Sim. Obrigado. Aproveitando, antes de passar para o Bruno aqui, aproveitando até, é, até aconteceu comigo também, foi uma situação que aconteceu comigo de um familiar, né, que estava fora do Brasil, aconteceu um acidente com ele caiu lá, se machucou, e ele não tinha o seguro viagem. Então, assim, aí ele vem procurar quando ele está viajando, já iniciou a viagem. Então, é importante você, consumidor, entender que você tem que contratar antes Antes, da bem viagem. lembrado, Claudemir. É Bem importante. lembrado, bem Você lembrado. comentou, aí me veio, aí eu falei, deixa eu passar para o consumidor. Pessoal, tem que contratar antes da viagem, né? E aí tem, só para a gente completar aqui, pelo que eu entendi, o produto também tem algumas limitações de tempo, né? Aí eu queria até que você falasse um pouquinho sobre essa limitação de tempo. Que nem os seguros de viagem nacional tem um limite de 90 dias, é isso? Para Bruno, me viagem. ajuda aí, Bruno. É, Perfeito, aí Claudemir. eu acho que é isso, né? Exato. Só para a gente complementar esse dado aqui, que eu acho que é importante a gente deixar claro. Para deixar a explanação aqui Isso, completa, né? Não, exato. exatamente, Claudemir. O produto seguro viagem nacional tem uma limitação de até 90 dias e o Perfeito, internacional 180 dias, tá? E perfeito. você trouxe um dado muito importante e relevante, que é a contratação do seguro viagem, de fato, ela precisa acontecer antes da viagem, Antes do tá? início. Quando você está viajando, pô, cheguei lá, eu chego lá, mando, faço, já não tem mais tempo, tá? Não, Então, perfeito a sua colocação. não, tá ótimo então. E levando isso em consideração, aí eu passo para você falar suas considerações finais, Bruno. Perfeito. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, Rebeca, Claudemir. Eu acho que nessa manhã a gente trouxe informações de grande relevância para o ouvinte que talvez não conhecia na plenitude ali todas as coberturas e particularidades que a gente é embarcado no nosso seguro viagem, né? E aproveitar também a oportunidade e quando o viajante for contratar o seguro viagem, é importante consultar o corretor de seguros. O corretor de seguros é o nosso parceiro comercial, que ele tem as informações ali, a parceria junto à seguradora, e com isso ele traz ali um subsídio muito grande de informações para que o viajante possa realizar o seu sonho com a maior tranquilidade possível, tá? Então, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a presença de vocês, Alex, Bruno. Muito bom tê-los aqui nessa manhã aqui. A gente sai muito mais renovado, né? A gente sempre fala, né, que Sim. a gente sempre aprende alguma coisa, né? Sim, o Por mais começo do programa vai mais devagar, né? A gente fica tenso, mas é sempre assim. Quando dá continuidade, que a gente começa a discorrer o assunto, a gente percebe como tudo flui mais,
porque a gente começa a conversar, começa a entender. Eu, principalmente, eu não estou no ramo de seguros há tanto tempo, então você começa a entender, começa a ficar aquelas dúvidas, isso e aquilo, e é muito legal, porque a gente sentindo isso, principalmente eu que sou um pouco mais leiga, a gente percebe que a pessoa que está assistindo a gente também vai ter esse interesse no assunto, porque fica algo fluido, fica algo leve. E aproveitando, a gente tem um presente para vocês, o Claudemir vai dar para o Alex, eu vou dar para o Bruno. É um presente nosso aqui do podcast, Obrigado, gente. para vocês levarem É um aí, mimosinho para vocês. para vocês Poxa. estarem diariamente aí vendo Poxa, a obrigado. nossa marca e a sua, de vocês também. Olha só que bacana. E vendo a Muito diferença obrigado. que vocês trouxeram nesse programa, Obrigado. assim como a gente disse, infelizmente a cultura do seguro viagem não é tão impactada nas pessoas, só que a gente percebe que está crescendo. E a gente espera que cresça cada vez mais, porque o intuito do corretor é que todo mundo esteja segurado. Claro, A com gente certeza. sabe que umas pessoas ou outras ficam um pouco mais acanhadas, mas cada vez mais a gente vê de vários âmbitos o seguro crescendo. E a gente espera que cada vez cresça mais, porque é de suma importância você estar coberto, independente do momento da sua vida. Me permita quebrar o protocolo. Eu sei que já fiz minhas considerações, mas eu quero parabenizar o Seguros Pod na sua figura, Claudemir, e da figura da Rebeca, porque são instrumentos como esse que fazem com que a população possa conhecer ainda mais de temas como a Rebeca bem disse, né? Ah, eu viajo sempre, eu sou leigo no assunto, eu preciso ter? Deve ter. E são pessoas como vocês, né, ferramentas como essa, como o podcast, que fazem a diferença, que despertam ainda mais a população. Como o Bruno bem disse, o corretor de seguros é figura fundamental para a Bradesco Vida e Previdência, né, mas o importante é que o nosso cliente final, né, o cliente que contrata do corretor o produto da Bradesco Vida e Previdência, que ele tenha informação. Então, parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm fazendo e muito obrigado em nome da diretoria da Bradesco Vida e Previdência, tá bom? Obrigada. Nós que agradecemos. E para o nosso ouvinte, a mensagem é clara. Seguro viagem da Bradesco Vida e Previdência não é só uma exigência, é uma garantia de que sua aventura terá todo o suporte necessário para que os imprevistos não virem pesadelos. Exato. Então, contrate seguro. Exato. Então, para finalizar, compartilha aí com seu avô, com a tia, com o irmão, com as amigas, porque a próxima viagem com certeza vai ter um seguro viagem da Bradesco Vida e Previdência. Então, siga-nos nas redes sociais. Qualquer dúvida que você ainda tenha, você pode passar para nós, que nós dividimos entre o Bruno e o Alex também. Será um prazer. Vai ter esse retorno, sim. Então, siga-nos nas redes sociais, nos acompanhe para os próximos programas. E, Claudemir, Seguros pode. Só não pode ficar sem. Até a próxima. Valeu. Até mais, Tchau, pessoal. tchau.